Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128 e meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida. Louvado seja o Senhor Jesus pela vida dos nossos familiares, pela vida das intercessoras desse ministério, pela vida dos mantenedores, em nome do Senhor Jesus. E louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida. E louvemos ao Senhor pela oportunidade que Ele nos dá de estudar a palavra de Deus. E continuamos o estudo de Números 27, do versículo 6 a 11, continuando o estudo sobre as filhas de Zelofiade, e esse estudo de hoje está tremendo, minha irmã e meu irmão, que nós vamos falar aquela partezinha ali, o final, onde o Senhor vem com a resposta para as filhas de Zelofiade. E aí eu vou fazer uma pergunta para você, no quesito da sabedoria para nós hoje. Você pode ou não pode reclamar? Tá bom? Então fique comigo até o final e depois a gente ainda vem com a oração pedindo por santificação em nome do Senhor Jesus, tá bom? E para você que não me conhece, meu nome é Giovana Cristina e eu sou a líder do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo orar por você e pela sua família, sempre despertando em você a fé de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados e que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E quem é o justo? Eu e você, que cremos que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. E quando você já se inscreve nesse ministério, você já está nos dando autorização espiritual para que possamos orar por você e pela sua família. Amém? Então, continuando o capítulo 27, no versículo 6, nós vemos então que depois de Moisés levar o caso das filhas de Zelofiade para o Senhor então dá o seu parecer, ou melhor, a sua resposta a Moisés, que é então o início do capítulo 6, tá? E aí no versículo 7, o Senhor então diz a Moisés que o que as filhas de Zelofiade estavam pedindo era justo, ou seja, elas falaram corretamente, e isso significa que os olhos delas perceberam o que os olhos de Moisés não viram a respeito das falhas que estavam ali naquela lei. Entendeu? É como se o Senhor dissesse, olha, os olhos de Moisés não viram essa pauta aqui, Moisés. Os seus olhos não atentaram para essa necessidade, mas elas viram. Era como se o Senhor tivesse deixado aquilo ali, aquela falha exatamente de propósito para ver se alguém perceberia. E Moisés não percebeu, aqueles homens não perceberam, mas as filhas de Zelofiade perceberam. E aí no versículo 7 o Senhor pede para que Moisés dê a elas, a porção que pertencia a Zelofiade, que era para ele transferir para elas essa porção. E quando o Senhor, dizem os estudiosos da língua hebraica, que foi usada a expressão Natan Titem, que significa que elas foram agraciadas com duas partes, que é a porção que pertencia a Zelofiade, que estava entre aqueles que também saíram do Egito, e a parte que ele compartilhou com seus irmãos, que era a propriedade, que é a parte que pertencia a Efe, que era o seu pai. Entendeu? Então veja que elas ficaram bem, que elas receberam duas porções de terra. Aí veja que do versículo 8 a 11 é criado por Deus a lei a respeito da herança, pois os israelitas deveriam obedecer essa lei como sendo um estatuto. E o estatuto diz assim: fale aos filhos de Israel dizendo, se um homem morrer e não tiver filho, vocês transferirão sua herança para sua filha. Se ele não tiver nenhuma filha, você dará sua herança aos seus irmãos. Se ele não tiver nenhum irmão, você dará sua herança aos irmãos de seu pai. Se seu pai não tiver nenhum irmão, você dará sua herança ao parente mais próximo a ele da família que a herdará. Essa será uma lei estatutária para o povo judeu, como Deus ordenou a Moisés. Então você me pergunta, essa lei é assim até hoje, minha irmã? Não, houve uma necessidade de mexer nessa lei para que a viúva hoje em Israel não ficasse desamparada, entendeu? Para que ela viesse a ter seus direitos também garantidos e preservados.
Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Então, à medida que vai tendo necessidade, aqueles que são escolhidos para mexer na lei, para fazerem as leis, para legislar, eles vão fazendo emendas nas leis para garantir o direito de todos. Mas aqui quem fez essa emenda na lei, essa modificação na lei, foi o próprio Senhor, o próprio Deus, para garantir o direito das filhas de Zelofiade. Mas qual a sabedoria para nós hoje? Bem, veja que o Senhor já inicia sua conversa com Moisés, dizendo que tudo aquilo que as filhas de Zelofiade estavam reivindicando era realmente justo. Era uma reclamação aquilo que elas estavam fazendo? Era, claro que era uma reclamação, mas era uma reclamação justa. E quem foi que disse isto? Foi o próprio Deus. E eu creio que talvez quando elas foram naqueles capitães de dezenas, ou seja, nos capitães de 10, talvez eles ignoraram o que elas estavam pedindo, porque talvez eles pensaram, mas que ousadia é essa dessas mulheres? Querer mudar as leis de Deus. Só acontece que aquele que fez as leis, ele sabia que elas não estavam querendo mudar as suas leis, mas que elas só estavam querendo que as leis de Deus também atendessem, também tivessem misericórdia da situação delas. Ou seja, elas amavam também a terra de Israel e elas queriam também ter parte naquelas terras, já que seu pai havia morrido. Elas tinham culpa de ter nascido mulheres? Que isso? Ou mulher é classe inferior em relação ao homem? O homem é superior e a mulher é classe inferior? Que isso? Zelofiade foi castigado por ter filhas e não filhos? Era isso que elas queriam resolver ali, perante Deus, perante aqueles homens, perante Moisés, perante Eleazar? Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? E elas queriam que ficasse tudo documentado, porque a lei é o documento garantido, é direito garantido. Direito que ninguém pode tirar de você. Então, no Talmud, que é o livro que eu já falei aqui, que traz a lei, a Torá que não foi escrita, mas que hoje já é escrita, que foi passada de pai para filho, juntamente com o comentário de todos os rabinos daquela época, desde ali do início, né, do tempo de Moisés, diz que feliz é a pessoa que Deus concorda com a sua palavra. Então, a questão eu posso ou não posso reclamar? Podemos ou não podemos reclamar? Claro que podemos, né? Mas desde que estejamos reclamando algo que é justo. Porque quando nós estamos reclamando por algo que é justo, o Senhor está do nosso lado. O Senhor vai estar do nosso lado sempre. O Senhor vai ter prazer em vir nos ajudar. É claro que tem pessoas que têm prazer na reclamação. Reclamam de tudo. É a típica mulher rixosa e o típico homem rixoso. Reclamam de tudo. É de tudo. E esse tipo de pessoa é a pessoa que se torna insuportável. É aquela mulher briguenta, é aquele homem briguento, tá? Porque eles reclamam de tudo. Ah, irmã, mas a mulher rixosa não é a mulher briguenta? Sim. Mas, minha irmã, entenda uma coisa, que reclamar por coisas que no momento você não pode resolver é arrumar confusão dentro de casa. É arrumar confusão dentro de casa. Reclamar por coisas do qual você não tem a solução, do qual você não pode ali, né, trazer a solução no momento, isso se torna insuportável. Torna-se aquele ambiente ali desagradável. É colocar culpa uns nos outros. Torna-se a casa, o ambiente da casa, um verdadeiro inferno. As pessoas ali se sentem como culpadas por aquele problema que o outro está reclamando sem solução. O filho se sente culpado, a esposa se sente culpada, o marido se sente culpado. Todo mundo se sente culpado por aquele ali que está reclamando. Reclamando. A pessoa vai fazer uma comida e está reclamando, né? Aí reclama das panelas, reclama do fogão, reclama da casa, reclama da comida, reclama do alimento que comprou, reclama de tudo. Reclama de tudo. Isso é desagradável. Desagradável.
Pessoas que estão reclamando o tempo todo, elas não conseguem entronizar Deus naquilo que elas estão fazendo. Mas quando nós estamos ali fazendo as nossas coisas, ainda que a gente vê as dificuldades, mas se a gente começa a louvar o Senhor, agradecer ao Senhor por aquilo que a gente está fazendo, a gente consegue entronizar Deus em todas as coisas dentro da casa da gente. E o ambiente se torna agradável, a comida se torna agradável. Aquilo que você está fazendo, minha irmã e meu irmão, se torna agradável. Teve um dia que eu falei com a mamãe assim, falei, mamãe, quando eu estou na cozinha, e olha que eu raramente vou para a cozinha, mas eu falei, eu gosto, sabe por quê, mãe? É o momento que Deus está sendo entronizado. Aí ela olhou para mim assim e falou assim, minha filha, eu falei, sabe por quê, mãe? Porque eu não reclamo de nada, a senhora já percebeu? Qualquer coisinha que eu veja, eu só agradeço ao Senhor. E o tempo todo louvando e falando, Senhor, tomara que gostem disso que eu estou fazendo. Tomara que gostem desse arroz, tomara que gostem desse feijão, tomara que gostem. Senhor, abençoa. Eu gosto do arroz soltinho, tomara que saia soltinho, Jesus. E sai. Eu comecei a cozinhar com 9 anos de idade. Com 9 anos de idade, eu já cozinhava. Eu cozinhava para uma família de 12 pessoas. Então hoje eu falo, Senhor, abençoa que sai soltinho. Que eu gosto de arroz soltinho. Você sabe que o meu arroz, eu gosto dele soltinho. Eu como papa, se faz um papa, eu não reclamo, eu agradeço. Porque foi o outro que fez para mim, eu agradeço. Não reclamo. Mas eu gosto dele soltinho. Então, Senhor, me ajuda aqui, Jesus, para sair bem soltinho. Eu vou torrar com mais paciência e vai sair. Então Deus tem que estar entronizado. Aí minha mãe, ela sentiu que aquilo ali foi para ela e ela pediu perdão. Ela falou, ai, Jesus, me perdoa. Eu, ultimamente só está reclamando muito, mãe. É muito, mas não é pouco, não é muito, mas é muito mesmo. Porque nós temos que, assim, exortar uns aos outros, né? Exortar. Começa dentro de casa. E num momento tranquilo. Porque se você for exortar na hora que a pessoa está reclamando, vira mais confusão ainda. Mais confusão ainda. Então, minha irmã e meu irmão, quando nós reclamamos de algo que é justo, saiba que os céus então se abrem e o Senhor vem com a resposta ao nosso encontro. Assim como ele fez com as filhas de Zelofiade, tá? Elas foram alcançadas, né, pelo próprio Deus, atendidas pelo próprio Deus. Rejeitadas a princípio por aqueles homens, mas alcançadas pelo próprio Deus, que veio e mudou as leis para que atendesse aquelas moças ali, a reclamação delas, a reivindicação delas, porque o que elas estavam reclamando era justo. Então, minha irmã, se a sua reclamação for justa, Deus intervém ao seu favor. Entenda isso, minha irmã. Entenda isso, meu irmão. E só deixe sair da tua boca a reclamação que for justa. Porque às vezes a pessoa ouve aí, né, tanto discurso, você não pode reclamar, a reclamação é isso. Aí a pessoa fica de um jeito tão tolhida que ela acha que ela não pode falar nada. Que ela não pode falar nada. Que ela tem que pegar um anzol e colocar na boca, um fecho e ficar calada. E aí a pessoa, quando assusta, ela tá ficando uma pessoa oprimida. Uma pessoa triste. Porque não pode reclamar, não pode falar. Pode sim, desde que seja justo. Aquilo que você está falando, não deixa de sair da sua boca batatada, abobrinha, bobeira. Fale o que é justo. E busque até respaldo na palavra de Deus. Busque. E antes de reclamar com aqueles que fazem as leis, com aqueles que estão ali tentando aplicar as leis, sente e converse com o Senhor primeiro e fala, Senhor, olha aqui o meu caso, Pai. Poderia tanto ter uma lei assim, né, Paizinho, que me atendesse. Essas leis dos homens são tão injustas, Senhor, tem hora. Mas Jesus, o Senhor é capaz, meu Deus, em nome de Jesus, de mudar as leis, de levantar um homem ou uma mulher que pode ver essa brecha aqui, que pode modificar isso aqui ao meu favor, Pai, ao favor da minha casa, da minha situação. O Senhor é poderoso, Pai, para fazer. Em nome de Jesus. O Senhor faz. Eu creio, minha irmã. Eu creio.
Eu creio. O mar, ele pode não sair daquele lugar, mas o Senhor pode mudar o cursor da terra. O Senhor muda. O Senhor muda o cursor. O Senhor é poderoso. O mar não invade a terra porque o Senhor falou com ele, aquiete, seu lugar é aí. Para, minha irmã, para de achar que é você que vai fazer as coisas ou que o impossível não acontece. Impossível é para Deus. Impossível é para Deus. Entendeu? Pare. Deixe de ser fraco. Deixe de ser fraca. Ai, irmã, mas por que ainda não aconteceu? Não aconteceu porque não é o tempo. Porque não é o tempo, porque você não está clamando com constância. Entendeu? Eu já vi tantas coisas acontecerem. Eu ainda falo, não, meu Deus, se aconteceu isso, hein? Já pensou se eu tivesse orado com mais firmeza em Pai, com mais constância em Deus, ó. E às vezes, irmã, não aconteceu ainda porque quem está colado em você não está merecendo aquela bênção, não. Você tá, mas aquela pessoa não tá, mas Deus sabe que você não vai desgarrar daquelas pessoas. Então Deus dá numa medida bem pequena. Bem pequeno, entendeu? Porque Deus não vai ficar alimentando corvo, né? Não vai ficar alimentando aqueles que não vão dar glória para o nome dele, tá bom? Entenda isso, temos que entender, tá? Toda honra, toda glória é dada ao nome do Senhor, tá? Então vamos orar em nome de Jesus? Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Paizinho Santo, como eu te louvo, Pai. Eu te louvo pela tua misericórdia, eu te louvo, meu Pai, pela minha vida, pela vida dessas irmãs que estão me seguindo, pela vida dos mantenedores desse ministério. Eu te louvo, meu Pai, por essa palavra maravilhosa, Pai, de hoje. Paizinho, o Senhor nos ensina, Pai querido, a sempre poder levar para o Senhor todas as nossas queixas, assim como as filhas de Zelofiade levou para o Senhor. Né? Porque a partir do momento que elas foram até Moisés, que representava o Senhor, que era o mediador entre o Senhor e elas, na verdade, Pai, elas estavam levando até o Senhor. Então, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu apresento ao Senhor, como igreja, todas as nossas queixas de hoje. Eu não sei quais os problemas que esses meus irmãos que estão inscritos têm. Qual a queixa dessa mulher, qual a queixa desse homem, qual a queixa desse jovem, Pai. Mas eu apresento diante do Senhor. E se elas não forem justas, Pai, que o Senhor nos perdoe. Que o Senhor nos perdoe. Se as nossas queixas não forem justas, que o Senhor nos perdoe. E que o Senhor nos dê sabedoria. Que o Senhor nos dê sabedoria. Mas se elas forem justas, que o Senhor nos ajude. Que os céus se abram. Que o Senhor movimente essa terra, Pai. Que o Senhor coloque os teus anjos para trabalhar a nosso favor. Que teu Espírito que é santo trabalhe no coração desses magistrados, desses juízes, Pai. Desses que fazem as leis, para que eles possam, Senhor, fazer leis para nos favorecer. Seja aqui no Brasil, Pai, seja fora do Brasil. Seja essas minhas, para atender essas minhas irmãs que estão aqui e essas que estão do outro lado do oceano. Tenha misericórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus. Assim como as filhas de Zelofiade alcançaram o favor do Senhor, que nós venhamos alcançar, Pai, para glorificar o teu santo nome. Rakesuri de aná, siris de niketai, ator siribe aná, ator anabisi, ataque siri de aná, siris de ni hatá, sirio, da ataque suri de aná, siris. Quando nós, Pai, temos que ler sobre as filhas de Zelofiade, nós temos que declarar que algo extraordinário, que algo surpreendente aconteceu na vida dessas mulheres que foram reclamar a sua herança. Silencia, Pai, toda a voz das trevas que diz que nós não temos direito. Silencia toda a voz do diabo que diz que nós não podemos reclamar os nossos direitos. Se no passado nos roubaram, se no passado tiraram de nós algum valor, algum bem, que nos seja restituído 4 vezes mais, como diz a tua Torá, Pai, como diz a tua lei.
em nome do Senhor Jesus. Draxuri de Anáceres, Deiatorcerideni, Ratessuri de Anáceres. Que pessoas nos procurem para nos devolver aquilo que é nosso. É o que eu profetizo como igreja, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu quero ver testemunho, Pai, de pessoas falando que outros as procuraram para devolver para elas aquilo que lhes pertencia, em nome do Senhor Jesus. Somos dizimistas fiéis, ofertantes, Pai, sustentadores de profetas e de missionários, e nós fazemos provas de Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus, e esperamos que janelas do céu se abram e que bênçãos sem medidas venham sobre a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Não admitimos que nada que nos pertence fica no Egito, Pai. Que nada que nos pertence, nenhuma agulha fique no Egito, Pai. Em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é o Deus da restituição. O Senhor é o Deus da justiça. Raquessuri de Anáceres, o Senhor é o Deus da misericórdia. O Senhor é o Deus, Pai, que abençoa os seus filhos. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Abençoa a minha vida, Pai. Abençoa a vida das mantenedoras desse ministério, a vida das intercessoras, a vida de todos que estão me seguindo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Abençoe a nação brasileira, abençoe a nação de Israel, Pai. Em nome do Senhor Jesus, para que sejamos, Pai, dizimistas fiéis, ofertantes, sustentadores de profetas e de missionários, Pai. E para que o Senhor, pela Tua misericórdia, Pai, abre as janelas do céu e derrame sobre nós bênçãos sem medidas, em nome do Senhor Jesus. E eu declaro como igreja que é algo surpreendente de acontecer nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão. Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele e ouvir o entra bendito de meu Pai seja a tua maior ambição, mas que até lá você colabore com Deus para que toda a tua casa seja transformada na família do Salmo 128. O meu nome é Giovana Cristina, tenha sempre em mim uma irmã para te ajudar em oração. Eu volto amanhã, se o Senhor assim permitir, mas não perca mais tarde a oração que será feita pela nossa irmã querida Maristela Miranda, em nome do Senhor Jesus, porque ela vem orando passo por passo e citando a sua causa, em nome do Senhor Jesus, e eu fico na concordância citando o seu nome e o seu pedido, em nome do Senhor Jesus. Um beijo, fique com Deus, amo você.